Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. O foco do credo é justamente isso, né? De nós iniciarmos aí uma profissão de fé, aonde nós vamos declarar que nós cremos nesse Deus, que nós cremos num Deus criador de todas as coisas, que o artigo aí vai dar continuidade, que na sequência aí da aula a gente vai trabalhar um pouquinho só essa parte do Deus criador, né? Vai ser algo importante. Tem essa frase de Agostinho, eu até estava falando aqui agora com a Paulinha, né? Que eu demorei uns 5 minutos a primeira vez que eu li essa frase nas Confissões, né? Que tá aqui, as Confissões de Agostinho, que eu gosto muito, né? E ele vai falar o seguinte, olha: portanto, creio em tudo que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Tudo que eu compreendo, conheço, mas nem tudo que eu creio, eu conheço. Gente, olha que doideira, eu vou ler de novo, tá? Portanto, creio em tudo que entendo. Então vamos lá, você tá ouvindo aqui a aula, você fala assim, não, pastor, eu tô entendendo, eu tô crendo em tudo que você tá explicando. Mas aí você chega num momento que você fala assim, mas nem tudo que eu creio, eu também entendo. Então vamos pensar aí na Trindade. Eu creio no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito. Mas eu não entendo. Como que 3 é um só, que tá em todo quanto é lugar? Quando eu dou glória pro Pai, o Filho e o Espírito também tá recebendo glória. É isso que Agostinho tá falando, né? E aí ele continua. Tudo que eu compreendo, eu conheço. Mas nem tudo que eu creio, eu conheço. Eu creio em Deus, mas eu não conheço esse Deus plenamente. Então você vê que é uma frase muito profunda, né? De uma declaração de quem parou, uma pessoa que estuda sobre Deus, ele para e ele fala o seguinte, peraí, tudo que eu tô entendendo aqui eu tô crendo, mas nem tudo que eu tô crendo eu entendo. E nem tudo que eu conheço eu consigo ter plenamente conhecimento daquilo que eu acho que eu tô conhecendo. Esse é o nosso Deus, né? E isso vai fazer com que Agostinho, ele se humilhe ainda mais, né? Diante desse Deus tão maravilhoso. Eu sempre, quando vou dar aula para os meninos lá na sala presencial, eu sempre falo com eles, falo, gente, quem somos nós, né? Para com tamanho orgulho dizermos em algum momento assim, eu estou estudando teologia. Gente, quem somos nós, né? Nós não somos ninguém. Tudo que nos resta é nos curvarmos, clamarmos por misericórdia e falar, Senhor, se revele a mim. Eu preciso que o Senhor se revele a mim. Eu não vim aqui para estudar nada. Eu vim aqui para ter revelação de quem Tu és. Me parece que o Bruno está encontrando alguma dificuldade. Não estou ouvindo nada e eu já entrei e saio. Deixa eu ver aqui. Sai e entra de novo. Ele está tendo dificuldade, a internet lá. Acho que está melhorando. Para nós aqui também não está aparecendo seu áudio, Bruno. Você vai ter que entrar e sair de novo. Até mandei para você, ó. Entra e sai de novo, tá bom? Porque às vezes é o próprio aplicativo, né? Que a internet dá uma falhazinha. Oi. Flávia. Oi. Tem um botão na esquerda. Tem um botão. Que vai acionar o seu áudio para ele. Mas tá acionado, não tem aqui não, ó. É porque aqui pra mim tá parecendo que tá dando falha. É nele mesmo. Aqui pra mim tá tudo ok, o áudio tá ok. É a configuração sua, é a configuração dele. Isso, é a dele. Isso. Se você conseguir me ajudar aí, Stefan, você que é um menino tão inteligente, quiser mandar um chatzinho aí pra ele, tenta ajudá-lo aí, por favor. Stefan é um anjo da minha vida. É só ir no chat, vai no chat aí que você consegue, ó. Ele vai ver lá. O credo vai falar então de um Deus criador que não cita o ser humano como criatura. Aí você pode falar assim, Flávia, mas lá no credo tá falando de Pôncio Pilatos, tá falando de Maria, né? Mas você vai ver que quando ele fala de Pôncio Pilatos, a gente vai chegar nesse artigo, né? O artigo que fala do Filho, do Deus Redentor, é o maior artigo do credo. Então, o Deus Criador é menor, o Espírito Santo é um pouquinho maior, mas quando fala do Filho, gente, do Verbo encarnado, o artigo é o maior. O credo vai gastar mais tempo falando de Jesus, né? Por causa até mesmo da obra redentora que ele veio fazer em nós. E ali, nesse artigo, quando eu falo do Pôncio Pilatos, toda vez que você vê essa menção de palavras de pessoas históricas nos evangelhos, no livro de Atos, nas cartas, ali é para ter um marco histórico.
O que o credo está falando para mim e para você? Jesus realmente existiu. Ele veio no momento da história do Império Romano. O responsável pelo governo em tal região era Pôncio Pilatos, e nós estamos provando para você através da história que Cristo existiu. Então é para trazer um marco histórico. Você vê ali que não tem nenhuma honraria ali para a pessoa de Pilatos. Então ele não está exaltando a criatura. E também quando fala de Maria, está mostrando aí um milagre virginal. Está mostrando que o Cristo nasceu sem intervenção humana, que o Cristo nasceu sem a herança adâmica, né? Então, quando ele nasce da Virgem, ele não herda o pecado de Adão. Então, quando o credo está ali mencionando essas duas pessoas humanas, não tem exaltação para essas pessoas, nem mesmo para Maria, porque ela foi um instrumento de Deus. A glória é toda do Filho, a glória é toda para Jesus. A parte que nós precisamos entender é que nós obedecemos às revelações dadas por Ele. E isso vai além de qualquer experiência e de qualquer razão. Ainda que você não tenha nenhuma experiência espiritual, ainda que você não tenha nenhuma experiência racional, você precisa crer. Você precisa confessar uma fé genuína naquilo que você diz ser cristão. Então, eu conheço cristão que nunca teve uma cura no corpo, não precisou. Nem por isso ele vai deixar de crer num Cristo que cura, né? Então, é nesse ponto que o artigo está trabalhando. Essa fé, ela vai ser tanto uma confissão pública, para todo mundo ouvir, como também uma confissão comunitária, ou seja, para o corpo de Cristo se fortalecer. Então, é muito importante nós lembrarmos disso. O credo, ele vai requerer uma confissão pública. Então você vê ali, por exemplo, na igreja primitiva, uma confissão pública dos nossos irmãos, quando eles eram interrogados sobre a sua fé, e quando eles confessaram em quem eles criam, eles eram martirizados. Então eles professavam a sua fé publicamente no Coliseu, nas estacas que eles eram fincados, nas mortes queimadas por queimadura que eles sofriam, vendo seus filhos sendo martirizados. Aqueles cristãos, eles professavam publicamente, mas também havia uma confissão dentro da comunidade. Então a sua igreja local precisa ser uma igreja que confessa a fé em Deus. Uma fé genuína, lembrando, né? Uma fé que tem compromisso, uma fé que tem obediência e uma fé que tem confiança. Lembremos disso na abertura da nossa aula, né? Vamos ver aí 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Em que serve ao altar do altar tira o seu sustento? O que Paulo está dizendo aqui? Que até mesmo os cultos pagãos, aquelas pessoas que servem dentro do templo, elas alimentam daquele serviço. Isso também acontecia com os levitas, né? Dentro do tabernáculo, dentro do templo. Eles comiam daquilo que era servido no templo, aquilo que era ofertado. E agora, no caso da igreja, como questão católica, como questão universal, nós também nos alimentamos da confissão uns dos outros. Então, se eu estou com a minha fé abalada e eu estou em contato com a Paulinha, que está aqui do meu lado, que é minha irmã, quando eu olho para ela e vejo a fé dela confessada por Jesus, fortalece a minha fé. Quando eu olho para ela e vejo alguma situação difícil que ela está passando, e mesmo assim ela está professando a sua fé, isso alimenta a minha fé. Então ele está dizendo isso, que aqueles que estão no templo se alimentam daquilo que é produzido no templo. Se a nossa fé é confessada dentro do templo, nós nos alimentamos uns dos outros, das nossas próprias confissões, né? A exigência de uma resposta pessoal também vai ser requerida de nós, né? Então, você vê que o credo, ele vai ter uma profissão pública para fora, uma profissão comunitária dentro da igreja e uma profissão única, individual. A Flávia precisa confessar, né? Vamos ver aí Romanos 10:10, que é um texto que a gente gosta muito, né? Foi um dos primeiros versículos que eu decorei na minha caminhada cristã. Eu amo esse versículo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, é preciso sim haver confissão. Isso é muito comum quando a gente vai
conversar com uma pessoa, evangelizando essa pessoa, e aí você pergunta, você já confessou Jesus como seu Salvador, né? Aí a pessoa, pra quê? Eu sempre tive Jesus no meu coração. Não, mas você já verbalizou isso? E só da gente pensar, gente, o quanto isso é difícil de ser feito, né? Isso já mostra o quão ele é necessário de ser feito. Porque se fosse uma coisa banal, não tinha dificuldade para fazer. Se as pessoas têm tanta resistência na confissão, mostra a importância dessa confissão. Porque a palavra mesmo vai nos garantir, né? O reino de Deus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele, né? De um lado, essa fé, ela exige que cada crente esteja pronto a confessá-la, ok? E também é exigido que toda a igreja junta, a uma só voz, confesse a sua fé. Essa única fé é dada a todos, aos cristãos. Essa é uma declaração do Franklin Ferreira e eu gosto muito dessa declaração, né? Essa declaração, ela coloca por terra todo o objetivo e todo o discurso falido dos desigrejados. Porque os desigrejados, eles não estão apoiados nisso daqui. Eu vou ler novamente. De um lado, essa fé exige que cada crente esteja pronto a confessar. E também é exigido de toda a igreja junta, a uma só voz, confessando a sua fé, e essa única fé que é dada a nós, aos cristãos. Então, como que eu vou fazer parte de uma igreja, sendo que eu não estou numa igreja? Como que eu vou confessar uma fé comunitária se eu repudio esse compromisso com uma igreja local? Se eu repudio esse contato com uma igreja local, né? Aonde eu me sinto melhor do que todos, aonde eu sou juiz de todos e aonde principalmente eu não compartilho os dons que Deus me deu, aonde eu não coloco ali em evidência para o serviço cristão os dons que Deus me deu, né? Então, assim, os cristãos se curvam diante a Deus. Gente, quando a igreja confessa, eu creio, espiritualmente, essa igreja está prostrada diante desse Deus que nós iniciamos a aula, que é todo poderoso, que é grandioso, que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente, que é eterno. Esse Deus que se declara no Salmo 90 que ele é Pai da eternidade. Esse Deus que fala que ele é Deus de eternidade em eternidade. Esse Deus que a gente já não consegue imaginar a eternidade. A gente pensa em eternidade e a gente já dá pau. Por quê? Porque nós temos uma limitação, nós somos limitados. A frase anterior que nós vimos de Agostinho mostra essa limitação. Tudo que eu creio, eu entendo, mas nem tudo que eu entendo eu creio, né? Há uma limitação. Você quer ver onde que a sua fé alcança a limitação? Nos dias maus, nos dias difíceis, em dias de luto, em dia de perdas, em dia que você tem contato com a falência humana. Nesse momento a sua fé é colocada em xeque. Né? Então por isso que nós precisamos em todo o tempo estarmos fundamentando a nossa fé, alicerçando a nossa fé, né? Eu tenho falado com as meninas que estão comigo no Petit, né? Deus tem me dado essa visão quando eu tenho orado por nós, né? Como cristãos nesse tempo. Por que você tem visto cristãos que estão firmes, né? Porque são cristãos que vêm fundamentando a fé já, ó. Só a célula do Petit, que é com as mulheres que eu faço aqui na igreja, a gente já vai para quase 5 anos de célula. Eu faço outra célula na Destaque, que a Mirelle está aqui, participa comigo. Essa célula já vai para 7 anos. Toda semana a gente está ali, né? O que nós estamos fazendo? Fundamentando. O fundamento da sua casa, onde você está aí agora, ou do seu prédio, que está sustentando a estrutura da sua casa, você não está vendo. Mas é ela que está colocando tudo aí no lugar para que nada desmorone, né? E assim também acontece comigo e com você. Vamos ler aí Romanos 1:7. Diante dessa declaração, né? Eu creio. Romanos 1:7. A todos amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graças a vós outros, da parte de nosso Senhor, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vemos a figura do Pai, a figura do Filho no mesmo lugar e também uma ação implícita do Espírito Santo, que é aquele que nos santifica. A obra do Espírito Santo é nos santificar. Também no capítulo 6 da mesma carta de Romanos, versículo 17, Romanos 6:17. Mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado,
Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Então, eu me entrego a esse ensino. Até porque nós vimos que esse ensino é bíblico. Eu curvo o meu coração, eu coloco o meu coração prostrado a entender que a minha fé é uma fé que requer resposta. O fato de Deus começar me pedindo uma declaração mostra que aquilo que Ele fez por mim, Ele está pedindo uma resposta. Então Ele traz na Bíblia declarado, né? Olha, eu vou enviar o descendente que pisará a cabeça da serpente. Aí passa todo o tempo histórico se cumpre, o Filho de Deus veio e Ele pisou na cabeça da serpente, ok? Cristo nos resgatou ali do império da morte. Aleluia! E aí Deus está falando comigo, e agora, Flávia? Qual que é a sua resposta? E a resposta da Flávia, com uma fé que foi dada pelo próprio Deus, é: eu creio. É isso que Deus está pedindo de nós, né? Quando eu respondo tudo que Deus fez por nós, toda a promessa que está embasada na sua sagrada escritura, Ele está pedindo da gente uma resposta. E eu preciso dar essa resposta de uma forma convicta, uma resposta que tem confiança, uma resposta que tem compromisso e uma resposta que é obediente. Eu creio. Não é um eu creio como se estivesse crendo em qualquer divindade. Não é um eu creio que eu só estou alegrezinha quando está falando alguma coisa que me faz bem, que me ajuda, que me deixa satisfeita. Mas também quando Ele fala algo que eu não quero, quando Ele me ensina algo que eu não quero, quando Ele usa o meu irmão para trazer um ensino para mim que eu não quero, eu pego toda a idolatria do meu coração, eu esmiuço essa idolatria, eu faço essa idolatria virar pó e eu falo com Deus: eu creio. É isso que nós temos que aprender, né? O nosso coração, ele é idolátrico. Esse próprio conhecimento que nós estamos recebendo aqui, ele corre risco de virar uma idolatria no nosso coração. De nós começarmos a inclinar o nosso coração para o conhecimento, esquecendo do Deus que nos deu o conhecimento, né? Então, enquanto Ele está ensinando o que eu gosto, mas quando Ele não ensina, quando Ele ensina o que eu não quero, aí eu tenho um Deus no meu coração. Então eu preciso quebrar esse Deus com arrependimento e falar para Deus: eu creio no Deus Criador, é em Ti que eu creio, né? E aí a gente vai alicerçando essa confissão como? Com contato relacional com Deus, né? Através da Bíblia e das disciplinas espirituais. Por isso que o discurso de um desigrejado é um discurso... É como que Billy Graham vai falar isso, né? Toda vez que o homem, ele está até reproduzindo uma fala de Spurgeon, na verdade. Toda vez que o homem quiser ir para algum lugar longe de Deus, o diabo sempre vai ter um barquinho pronto para ele ingressar nele. Toda vez que o homem quiser ir para longe de Deus, o diabo sempre vai ter uma embarcação, sempre vai ter um transporte preparado para esse homem embarcar, né? E o discurso aí dos desigrejados, desse momento pós-moderno da igreja ocidental, é justamente esse barquinho que o diabo está preparando aí para quem vá para longe de Deus, né? Essa confissão de fé, ela também vai pedir de nós alguns critérios, né? Essa confissão, você vê aí que ela já está pedindo obediência, compromisso, confiança. Eu estou repetindo isso aqui porque eu também preciso repetir isso para mim mesma, né? E a repetição é a mãe do ensino. A gente vai repetindo e vai gravando, né? E aí a gente pode, nesses critérios, a gente pode começar a perguntar, né? Então eu uso o credo em que momento? Né? Em que momento que eu vou usar esse estudo do credo que nós estamos iniciando? Em todo momento que você precisar lembrar como que você tem que confessar a sua fé. Toda vez que alguém vier abalar a sua fé, seja através de uma notícia midiática, seja aí por contato familiar, seja aí por dúvidas que vêm na sua cabeça, você precisa lembrar: opa, eu creio. Você vai lançar mão dessa confissão. Como nós vimos, não é uma oração, não é um mantra que você vai ficar repetindo ali, não é isso. Você precisa mentalizar e isso ser um escudo, aquela palavra ali que vai proteger a sua mente, que vai proteger a sua fé. A gente fica falando aqui de confissão, mas na verdade a Bíblia toda é um livro de confissão, né? O próprio Antigo Testamento, ele é um livro de confissão. Como eu disse, Deus, ele vai agir e ele vai pedir uma resposta, ele vai pedir uma confissão, ele vai agir em todo o tempo da história humana e ele vai falar: o que você está me respondendo em relação a isso?
né? E aí nós temos relatos bíblicos no Antigo Testamento, eu quero ler alguns textos aqui com vocês, que vai mostrar aí como que nós temos confissões de fé no Antigo e no Novo Testamento, né? Tem um teólogo do Antigo Testamento, eu confesso que eu ainda não tenho uma teologia dele, né? Um livro de teologia dele, está nos meus alvos de adquirir. Eu tive contato com ele, com professores meus da faculdade de teologia do Antigo Testamento, e também o Frank Ferreira vai citar ele no livro que eu indiquei para vocês, do Credo dos Apóstolos. E ele vai dizer assim em relação ao Antigo Testamento: o Antigo Testamento é uma confissão de fé à luz do que Deus está fazendo na história de Israel. O Gerard von Hack vai falar isso no seu livro de teologia bíblica do Antigo Testamento. Ele vai dizer, né, uma confissão de fé à luz do que Deus está fazendo na história de Israel. Então Deus intervém na história de Israel no Antigo Testamento e requer de Israel uma resposta. E aí a gente vê essa resposta em alguns trechos bíblicos, né? Uma confissão de fé ao declarar a unidade e a singularidade do nosso Senhor e de seus feitos poderosos. O que isso aqui está dizendo? Está dizendo que enquanto os outros povos estão buscando aquele número de divindade para apoiar o seu sucesso, eles precisam de muitos deuses, o povo de Israel é chamado a confessar um único Deus. O povo de Israel é chamado a ter uma confissão de fé monoteísta, né? E isso vai ser uma grande contribuição quando Jesus vier na plenitude dos tempos. Uma das grandes contribuições judaicas vai ser o monoteísmo, né? Todos os povos são politeístas. Israel se mantém monoteísta. Olha que coisa mais linda, né? Vamos ver aí algumas dessas declarações. Êxodo capítulo 15. Êxodo 15, nós vamos ler do 1 ao 19. Na história do povo judaico, né, gente, entre as poesias e tudo, esse é o artigo mais antigo que recebeu escrita entre o povo de Israel, né? A música mais antiga, né? Que é o Cântico de Miriam. Quando a gente estuda hebraico, a gente vai nas fontes históricas, né? Eu tive acesso a essa informação, eu achei tão linda, que é o capítulo 15 de Êxodo, de Moisés, né? Que foi registrado por ele, né? Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram-se as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça os inimigos. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Como resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, e as correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia... Só fechar aqui. O inimigo dizia: perseguirei e alcançarei, repartirei os seus despojos, a minha alma se fartará neles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Soprastes com teu vento e o mar se abriu, afundaram como chumbos em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendestes a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiastes o povo que salvastes, e com a tua força o levastes à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderam-se deles, dos habitantes da Filístia, e todos os príncipes de Edom se perturbam, os poderosos de Moabe se apoderam de temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passem o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhastes, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram.
ó Senhor, reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó com seus carros e com seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor os fez sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé, com os pés enxutos, pelo meio do mar. Uma confissão de fé perante todos os povos que tinham vários deuses. O nosso Deus é chamado de único Deus, né? E ali o povo de Israel, diante de uma intervenção divina, confessa a sua fé, publica essa fé perante todos os povos e também perante a comunidade de Israel. Outro texto aí que a gente vai ver Deus requerendo essa resposta de confissão é Deuteronômio capítulo 6. Em Deuteronômio, Moisés está repassando a lei com o povo, né? Aquele povo que passou 38 anos ali no deserto, já tinha passado 2, completam-se os 40. E ali ele está repassando a lei para aquela geração que cresceu, muitos cresceram, eram bebês ou nasceram ali naquele período, que nem viram a lei sendo falada lá nos dias de Levítico, né? Então Moisés está repassando a lei com o povo antes deles entrarem na terra. Os versículos 20 a 24 vai dizer assim: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, o que significam os testemunhos, esses estatutos, os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás ao teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e contra toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Vamos lá também para o capítulo 26, do mesmo livro aí de Deuteronômio. Continua aí mais algumas instruções de confissão de fé, né? Capítulo 26, versículos do 5 ao 9. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás, olha aí gente, pedindo uma resposta, pedindo uma confissão, e dirás, Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e poderosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho, para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra que mana leite e mel. Seguindo aí a instrução de Moisés, Josué também vai repassar com o povo essa lei. Ali no capítulo 24 de Josué, a gente tem a chamada de Josué, levando o povo também ao ensino, repassando com o povo já assentado na terra, aquilo que Moisés tinha falado do outro lado do Jordão, e ele vai requerer novamente uma confissão desse povo, né? Vamos lá, Josué capítulo 24. Vemos aí, né, gente, momentos de ensino, né? A nação sendo chamada a estudar e a confessar, né? Então você aqui, você está estudando para confessar, uma confissão que glorifica o Deus dos céus. Então, Josué capítulo 24, achei que estava aqui, mas não estava não. Nós vamos ler o versículo 2 ao 13. Então, Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú eu dei a possessão das montanhas de Seir. Porém a Jacó e seus filhos, esses desceram ao Egito. Então enviei Moisés e Arão, feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando os vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros, com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios,
E trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e agora vocês possuem essa terra. Eu os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipoa, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar. E assim vos livrei da vossa mão. Aqui é o relato, de Números 25, 26, maravilhoso. Contra Israel não há encantamento, Versículo 11, passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram das vossas presenças, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, mas com o meu arco. Isso é Deus falando, Coisa mais linda, versículo 13. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela. Comei das vinhas e dos olivais, que vós não plantastes. Então nós vemos aí uma grande ênfase de Deus nos seus grandes feitos, requerendo do povo de Israel uma confissão de fé. Essa ênfase também a gente vê em ação de graça. Então vamos lá no Salmo 136. Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graça ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui vai ter um relato de toda a criação. O nosso tempo está apertadinho, eu não vou ler o capítulo todo, mas o tempo inteiro você vê aqui uma ação de Deus e um cântico do povo confessando a sua crença nesse Deus, que a sua misericórdia dura para sempre. Em cada relato que o Salmo traz, a declaração, a sua misericórdia dura para sempre, é uma confissão de fé. Por isso que você vê que em cada versículo tem a repetição. Cada repetição é uma confissão de fé, E também nós temos textos que vão declarar a bondade do Senhor. Salmo 40, versículos 9 e 10. Salmo 40, 9 e 10. Proclamei as boas novas de justiça. Olha aí uma confissão saindo da boca, Proclamei as boas novas da justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei, confessei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação, uma confissão comunitária, E na tua graça e também nem a tua verdade. Salmo 96, também vamos ler alguns versículos aí. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a tua salvação dia após dia. O tempo inteiro aqui o salmista está nos chamando a uma confissão, a uma declaração da bondade do Senhor. Salmo 145, vamos fechar aí esse tempo da aula com esse salmo maravilhoso. Exaltar-te-ei, uma confissão, do meu Deus e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará outra geração por tuas obras e anunciará os teus grandes feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Aleluia! Essas
reflexões que nós trouxemos aqui, né? Pequenos trechos aí, eu imagino que a partir de hoje você nunca mais vai ler o Antigo Testamento, né? Sem estar aí circulando, grifando, né? Identificando as confissões de fé que nós temos em toda a Bíblia. Fato é, gente, que no Antigo Testamento nós temos lei e graça. No Novo Testamento nós temos lei e graça, porque a Bíblia é uma só, o nosso Deus é um só, de Gênesis até Apocalipse, né? Nesses textos há a revelação de Deus e a resposta do seu povo. Então você vê isso, né? Deus se revelando, Deus agindo e o povo respondendo, né? Há uma revelação, só vou colocar aqui. Há uma revelação da parte de Deus e uma confissão do povo de quem Deus é, né? Eu vou ter que parar por aqui. Não tem problema não, porque vai ter aula aí que a gente vai conseguir repor esse tempo, mas eu já sabia que essa expressão do eu creio ali ia demandar mais tempo mesmo. Nós vamos continuar semana que vem nesses slides que a gente tem hoje para falar das confissões no Novo Testamento, tá bom, meus amores? Então a gente para aqui nas confissões do Antigo Testamento. Semana que vem a gente continua com as confissões presentes no Novo Testamento. Lembrando que Deus sempre está fazendo uma ação de revelação, Ele está demonstrando quem Ele é e a igreja está respondendo ali com uma declaração, com uma confissão, né? E se a gente for lembrar, tudo que Deus está pedindo do povo de Israel é justamente isso, né? Obediência, confiança e compromisso. Isso não mudou no Novo Testamento, isso não mudou na igreja, a patrística, os pais da igreja estão nos ensinando isso, conservaram o documento do credo para que eu e você continuemos tendo acesso a isso, né? Ninguém é detentor da verdade, sempre alguém está aprendendo com alguém, então a gente vê ali todo o Antigo Testamento, uma geração falando para outra, é isso que esse salmo acabou de dizer para nós, uma geração louvará a outra geração. Então, nós recebemos a pastora Silvia, né? A Paulinha está aqui comigo, Fernandinha, Nádia, deixa eu ver se tem mais algum carismático aqui. Se tiver mais algum carismático, acena aí pra mim, por favor, né? Mas vai lembrar da pastora Silvia, Taninha, né? Vai lembrar da pastora Silvia aí, fala o Stefano, verdade, Stefano. Gente, Stefano é tão tecnológico, né? Que ele até coloca um joinha. Quem tá nesse... Ah, Minivi, verdade, Minivi. Tô aqui, quem que é Galaxy J1 é a Minivi. A pastora Silvia ensinou isso pra gente, né? Na aula de teologia bíblica, ela falava, a igreja é uma história de passar o bastão. Uma geração passa o bastão para outra geração, né? Eu estou muito feliz que o Espírito Santo tem suscitado o ensino do credo. Como eu disse para vocês, eu aprendi com o Franklin Ferreira. Foi a primeira vez que eu vi esse ensino todo esmiuçado e os nossos professores também citaram para a gente no seminário, mas não tiveram tempo, né, de esmiuçar. E eu vejo que Deus agora está nos ensinando para a gente passar para a próxima geração, né? Nosso tempo aqui está acabando, já estamos no minuto final. Vamos para o terceiro momento, onde eu ficarei aberta aqui para a gente compartilhar perguntas e algo que vocês queiram aí acrescentar para o nosso crescimento, tá bom, meus amores? Então, vou fechar aqui e a gente vai para o tempo do compartilhamento, no terceiro momento, o código que está lá para o terceiro momento, tá bom? Também aqui para quem está assistindo a aula gravada, a gente está encerrando, né? A gente vai ter um momento de compartilhamento aqui de perguntas, mas é claro que se você tiver perguntas, pode me enviar, que eu faço a maior questão de te ajudar. E se eu não souber tudo, eu procuro quem sabe, mas sempre resposta a gente não fica, tá bom? Então o meu telefone é 31 983577000. É só me enviar ali no WhatsApp que eu te ajudo e a gente cresce junto. Tchauzinho, até a aula 3 do Credo Apostólico.